Olá, aqui é a Samira da Life Quali e hoje eu gostaria de falar com você que atua na área da gestão da qualidade e segurança de alimentos. Eu quero fazer uma pergunta para você, saber se você sabe como ser um influenciador e fazer com que os funcionários coloquem em prática as ações de segurança de alimentos. E como isso é um desafio constante para quem atua nessa área, né? Eu sempre costumo dizer que nós temos aí numa indústria de alimentos, né, qualquer outro segmento, mas como o nosso foco é alimentos, nós temos aí dois mundos paralelos. A gente tem aquele mundo que é o mundo real, o mundo da realidade, né, que é a correria do dia a dia, a busca para vencer a concorrência, a produção a qualquer custo, necessidade de vender mais, buscar, conseguir fechar bons contratos, fechar com novos clientes. Então é aquela correria da indústria que todo mundo sabe, todo mundo que atua na indústria sabe como é que é. É uma aventura todos os dias. Então a gente tem o mundo real, que é a realidade, e a gente tem o mundo do faz de conta, que é o mundo do sistema da gestão da qualidade, feito para cumprir tabela, para garantir um certificado na parede, garantir uma certificação lá em FSC, em alguma norma, que vai trazer algum benefício comercial para a empresa. Infelizmente, essa é uma realidade de muitas empresas. É triste de falar, mas é a realidade. Eu passo por isso, eu conheço empresas assim. Eu já passei várias vezes, né, nas consultorias, fazendo consultorias, em empresas que vivem esses dois mundos paralelos. O mundo do faz de conta e o mundo da realidade mesmo. E você que está na área da gestão da qualidade, que está à frente disso, que é o responsável pela qualidade da empresa, eu sei que você vive aí momentos de muita frustração, na verdade. Porque você quer realmente fazer aquilo acontecer, você quer que as ações de segurança que você coloca, que você cria, que você determina ali dentro, ela aconteça. E muitas vezes você percebe que você não tem o apoio nem dos colegas e nem dos gestores, do seu chefe muitas vezes. O seu chefe muitas vezes não dá o devido valor que deveria dar para aquilo, para aquela situação, para a gestão realmente da segurança de alimentos. Então fica só no papel, você lá é o cara que é responsável por isso, você é a pessoa responsável por isso, você tem que dar conta daquilo, você tem que fazer aquela papelada funcionar e fazer com que quando o auditor vá até a sua empresa fazer uma auditoria de certificação ou um cliente, você fazer com que ele perceba ou que ele veja que existe aquilo lá de verdade. Então, quem atua na gestão da segurança de alimentos e vive essa dificuldade de dois mundos paralelos em uma empresa, é um trabalho assim, realmente muito desgastante. E por que eu estou dizendo isso? O que acontece quando o mundo de faz de conta é bem diferente da realidade? Bom, aqui é óbvio, nós podemos falar aqui N motivos, N problemas, N situações, né, que podem acontecer quando existe essa separação dos mundos. Mas numa indústria de alimentos, eu acho que o que vale a pena a gente ressaltar aqui é o quê? Um aumento dos riscos, das chances de contaminação, de contaminações e devoluções dos alimentos. Porque quando nós estamos lidando com alimentos, nós estamos lidando com a saúde do consumidor final. Então eu acredito, eu tenho certeza que este é o principal motivo, é o que nos move, nós que somos dessa área da qualidade, é o que nos move, é pensar que você está produzindo alguma coisa que deve fazer bem para a saúde daquela pessoa, que não pode trazer nenhuma doença, nenhum tipo de problema para a saúde daquela pessoa. Então, eu acredito que essa, né, seja assim, o motivo principal que nos move realmente a trabalhar com a segurança de alimentos. Então, quando a gente tem essa divisão dos mundos, a gente tem aumenta muito as chances de nós termos essas contaminações, problemas, afetando assim o consumidor final. E aí, quando acontece algum problema, quando alguma coisa dá errado, quem que é o culpado? A área da qualidade é o culpado, né? Quem está à frente da gestão deste processo de qualidade leva a culpa, é responsabilizado por aquilo que, na verdade, deveria ser um trabalho de todos, né? Um trabalho de todos ali na empresa, é uma busca comum, é um objetivo comum, deveria ser assim, mas não acontece assim. Na prática é bem diferente.
Claro que tem empresas que não são assim, que são exceções, mas nós temos, infelizmente, nós temos a maioria das empresas que nós nos deparamos, a realidade triste é essa mesmo. A gente tem essa divisão aí. E a área da qualidade realmente é culpada. Então, tem lá uma auditoria de um cliente, vai fechar um grande contrato com o cliente. Chega lá, dá alguma falha, algum motivo, alguma coisa acontece ali que leva a aquele cliente não aceitar, então, não fechar o contrato. A responsabilidade vai ser de quem? Vai ser da pessoa que está à frente da qualidade, porque ela não viu aquilo, porque ela não deu o treinamento que deveria, ou faltou uma documentação que ela não viu antes. Quando que, na verdade, a gestão da qualidade é um trabalho de todos. O gestor que está à frente dessa área, ele tem a função de disponibilizar formulários ou desenvolver procedimentos, criar mecanismos para facilitar essa gestão, ter formas de monitorar cada ação que é realizada na empresa, criar indicadores, fazer uma ponte com a gestão, né? Buscar sempre levantar pontos a serem melhorados na produção, investimentos. Então a pessoa tem essa função, mas na realidade, as pessoas elas precisam executar o seu papel da forma como foi planejado, como foi criado. Se isso não acontece, o problema vai estar generalizado e você pode ter uma consequência grave, que pode ser aí uma auditoria, você não passar numa auditoria, e pode ser uma coisa mais grave, que é realmente acontecer uma contaminação do seu produto. E quando acontece isso, normalmente é isso, o cara da qualidade é o culpado. Se está tudo bem, se vai tudo bem, a empresa, a equipe está alinhada, a equipe está trabalhando muito bem. Se alguma coisa neste sentido, nessa área, vai mal, o culpado é a área da qualidade. Então, realmente é uma pressão muito grande para quem atua nessa área. E justamente por isso que eu quero te dizer aqui, você que atua nessa área, você precisa ser um influenciador para você mudar um pouco, você tentar mudar este cenário. Porque não é fácil, muitas vezes você não tem o apoio nem dos gestores, nem da direção da empresa. Então, como fazer? Como você fazer para que o seu trabalho, você consiga desenvolver o seu trabalho? Muitas vezes, você determina ou desenvolve algumas ações, controles, monitoramentos e joga isso, treina isso para a equipe. Claro que a equipe como um todo vai ter que fazer acontecer. E aí você não tem esse respaldo. Então, como fazer com que as pessoas elas acreditem no seu trabalho, entendam a importância que é fazer a gestão da segurança de alimentos? Porque não é um trabalho só do responsável da gestão ou da garantia da qualidade, é um trabalho de todos, mas como fazer isso então? Então é isso que eu queria falar aqui rapidamente. Queria dar algumas dicas para você aqui, para você pensar se de repente não vale a pena você mudar alguma coisa na sua rotina de trabalho. E o primeiro passo é realmente criar uma cultura de segurança de alimentos, tá? E muita gente fala assim, mas isso aí não existe, isso aí não, como que eu vou criar uma cultura? Cada um é diferente, cada um é de um jeito, as pessoas têm costumes. Como é que eu vou fazer para conseguir criar uma cultura diferente? Eu tenho até gestores que pensam assim, as pessoas, quando eu contrato uma pessoa e eu vejo que ela não se encaixa naquilo que eu estou propondo ele a fazer, ou nos controles que ela tem que executar, que ela não se encaixa, não respeita as regras, eu já mando embora. Para mim, a pessoa não tem conserto. Então, o que ela quer dizer é que ela já veio assim com ela tem uma cultura dela, ela tem uma formação que é dela, e isso eu não vou mudar. E eu posso te falar com toda certeza, isso não é verdade, eu discordo totalmente disso. Nós podemos criar e mudar uma cultura, mudar a cultura, não da pessoa, não do que ela traz com ela mesma, mas da empresa. Porque, afinal de contas, o que é cultura? Né? A cultura ela é um conjunto, na verdade, de fatos que vem com a pessoa, que tem vários motivos, né? Na verdade, crença, né? Tem religião, localidade onde a pessoa nasceu, família. São várias ações que influenciam e que fazem aquela pessoa da forma como ela é, né? Um índio, por exemplo, tem os costumes, tem as crenças dele, tudo aquilo compõe o que ele é. Então, a gente não pode falar simplesmente assim que uma pessoa, essa pessoa tem cultura, essa pessoa não tem cultura. Cada um tem a sua cultura dentro daquilo, dentro do contexto onde ela foi criada. Então, depende das condições externas. Isso determina a cultura de cada indivíduo.
Por isso que a gente pode criar uma cultura de segurança de alimentos dentro de uma indústria. É possível a gente fazer isso. É muito possível a gente criar essa cultura, desenvolvendo ações para que naquele ambiente as pessoas que ali estão consigam entender e consigam desenvolver isso e perceber a importância que é isso, né? Que é fazer essa gestão da segurança. Então é preciso criar essa questão do entendimento e compreensão. Tem muita gente que acha, que acredita que fazer isso aí é simplesmente treinar. Faça um treinamento com as pessoas, tá tudo ok. Chega lá final do ano, você junta a galera, faz um treinamento, um tá dormindo, um tá vendo celular, um tá nem aí, tá viajando. As pessoas não estão nem prestando atenção naquilo que você tá falando e você lá despejou um monte de regras de BPF, não tem que usar touca, não pode fumar, não pode... Despejou um monte de coisa, a pessoa ouviu aquilo, não absorveu, ou alguns absorveram. Isso aí tem um resultado muito baixo. Então, sim, um treinamento simplesmente não muda a cultura de nada, não cria cultura de segurança de alimentos em lugar nenhum. Algumas estratégias são necessárias a gente fazer e isso a gente tem que criar com o tempo, é a longo prazo, é um trabalho contínuo. Na verdade, não tem fim. Você tem sempre que estar mexendo os pauzinhos ali para desenvolver e despertar isso nas pessoas. Então, uma coisa bem legal que eu já coloquei em prática, que eu quero deixar para você de dica aqui, é criar um jornalzinho de contaminação alimentar. Você pode envolver todos os colaboradores da sua empresa, todos, né? Administrativo, chão de fábrica, qualquer nível hierárquico da sua empresa, e propor para que as pessoas tragam notícias reais que aconteceram às vezes em casa mesmo, com familiares, pessoas que, que os colaboradores conhecem, incentivar essas pessoas a trazer notícias de problemas que aconteceram na família por causa de alimentação, alimentos contaminados. Passou mal, dor de barriga, foi internado, coisas mais graves também que tem na mídia. Eu mesmo gosto de levar casos reais, casos que às vezes, infelizmente, de morte que acontecem, porque isso causa as pessoas ficam preocupadas, dá um certo impacto ali nas pessoas quando você fala numa coisa que aconteceu em virtude de um alimento contaminado. Olha, isso são as consequências, mostrando as consequências de que ações inadequadas, das ações inadequadas podem levar a isso. Então, você mostrar essas consequências é muito interessante. E criar um jornalzinho é uma forma de interagir com todos e fazer com que as pessoas também se sintam importantes em levar a notícia, além do que elas vão estar convivendo com aquilo, vendo que a contaminação por alimento é uma coisa muito mais comum do que nós imaginamos. Então, criar essa rotina, você pode fazer mensal, quinzenal, da forma como for possível dentro da sua rotina, mas colocando as pessoas para participar também. Então, é uma estratégia muito bacana, eu já usei, só que eu repito, não é uma coisa que você pode fazer uma vez e depois parar, não, é uma coisa que você deve continuar sempre. Outra coisa importante também que eu procuro fazer nas empresas é identificar os líderes. E líder não é necessariamente aquela pessoa que tem um cargo, não. Ou é um encarregado, ou tem um cargo de liderança, é um supervisor. Não necessariamente são essas pessoas. Podem, logicamente, posso incluí-las também, devo incluí-las também, porque se elas estão nessa posição, elas têm a posição de um líder e são pessoas influenciadoras também. Mas eu tenho que buscar dentro do meu corpo de trabalho, pessoas que tenham essas características. Aquela pessoa que fala e as outras escutam, sabe? Que ela fala e todo mundo vai atrás do que ela disse. São realmente pessoas que lideram, pessoas que levam as outras com ela. Então, essas pessoas vale a pena você buscar, você identificar numa organização e trabalhar com elas. Trazer mais próximo de você, pedir ajuda, envolver essas pessoas mais a fundo nos programas de segurança de alimentos. Porque são pessoas que vão disseminar, que vão te ajudar a disseminar essa cultura de segurança de alimentos. Que se elas abraçarem essa causa, vai ser muito mais fácil. Claro que nós temos também os líderes negativos, né? Aqueles que querem mais arrumar confusão, não estão satisfeitos, ficam levando as pessoas também a reclamar da empresa, enfim. Então, nós temos essa liderança negativa também. Não é disso que eu estou falando, a gente até tem que identificar isso e tentar eliminar isso, porque isso é muito prejudicial. Mas nós temos as lideranças positivas, então identificar e trabalhar com essas pessoas é muito importante e vai fazer toda a diferença para você.
Outra coisa que é muito legal também falar é deixar muito claro quais são os objetivos e as expectativas que você tem, como sendo da área da qualidade, a gestão da qualidade em relação à empresa, ou que a própria empresa tem em relação a todos os colaboradores. Porque isso, a gente muitas vezes pensa que tem coisas que são óbvias e a gente não precisa falar. Por exemplo, eu tenho lá um lixo, a pessoa vai mexer no lixo, é óbvio para mim que eu tenho que mexer no lixo, eu vou lavar minha mão. Para mim, isso é muito óbvio, mas para outra pessoa pode não ser. Então, eu fico esperando que a pessoa vai agir de uma forma que, na verdade, isso não faz parte da cultura dela, né? Não faz parte das coisas que ela trouxe com ela quando ela chegou na empresa. Então, eu preciso ser claro. Não adianta eu querer achar que... Às vezes a gente fica indignado. Nossa, como que pode? É isso mesmo, como que pode? Tem gente que vai fazer coisas que você, né, acha o fim. Então, você tem que ser claro. Por exemplo, qual que é a sua expectativa? Um exemplo ali, os banheiros precisam estar limpos. Banheiro é um foco de bactéria. Eles precisam estar limpos. Essa é a minha expectativa, né? Justificando ali, foco de bactéria patogênica, precisamos combatê-las a todo momento. E como isso vai ser monitorado? Vou fazer inspeção visual e vou fazer registro disso. Então, primeiro passo, o que eu estou esperando é que o banheiro esteja limpo. Tá? O porquê que eu estou esperando isso e como que eu vou monitorar isso. Então, isso tem que estar claro. A linguagem, ela não tem que ser assim, a gente às vezes fica chateado de falar, principalmente coisas relacionadas à higiene, tem uma certa barreira e fica colocando, faz um treinamento geral e acha que aquilo ali valeu. Não, isso é um trabalho individual. Tá? Então, você tem que ser claro. Claro, sempre se aliando aos líderes, promovendo ações como o jornalzinho, por exemplo, que são contínuas, que vão acontecer sempre, não só lá no final do ano, num treinamento que você vai fazer uma parada para todo mundo participar, tá? Criar indicadores também é uma ótima estratégia, que é você criar meça. Faça checklist, por exemplo, de higiene nos setores e dá uma nota, uma porcentagem, divulgue isso. Crie indicadores de, por exemplo... não conformidades ou reclamações de cliente que teve a ver com falhas de boas práticas de fabricação. Crie algum indicador de problemas que você passou com o seu produto no mercado. Meça estes problemas e mostre números. É muito legal também. A gente, como é um assunto por si só muito subjetivo, a gente trazer alguns números facilita também a forma, de repente, de alguns entenderem, porque nós temos pessoas que, cada uma com a sua característica individual. Tem pessoas que precisam de coisas mais objetivas para entender determinado assunto, tem pessoas que são mais subjetivas. Então, a gente tem que trabalhar com todas as formas de comunicação para que nós possamos atingir a todos. Essa é a estratégia. Criar uma cultura é criar ações diversificadas para atingir todos os públicos. Você tem pessoas de todos os tipos dentro de uma empresa. Bom, vamos aqui para as reflexões finais. Primeiro, são os líderes que devem encabeçar a cultura de segurança de alimentos. Então, busque parceria com as lideranças, que eles vão te ajudar e muito. Outro ponto, deve ser criado um valor e não uma prioridade. Nós temos que mostrar o valor disso, o valor de você cuidar da saúde das pessoas. Você tem um papel muito importante por trás disso. Muito mais do que passar numa auditoria, fazer monitoramentos, ter procedimentos, você precisa cuidar da saúde do consumidor final. Então, mostre que isso é um valor. Ganha confiança dando o exemplo. Claro, você está ali falando, você não vai fazer tudo diferente, né? Você é o primeiro que tem que mostrar aquilo. Eu vejo muitos líderes que, poxa, tem que colocar touca, tem que colocar, né, tudo lá para entrar na produção e o cara entra de qualquer jeito e não se prepara. Então tá tudo errado. Quem é líder tem que dar o exemplo. Claro, isso sempre foi e sempre será. E por último, faça com que as pessoas acreditem na segurança de alimentos. É isso aí. Na verdade, construindo essas ações que eu falei, você vai conseguir esse objetivo. E não é de um dia para outro, tá? Isso. E também não tem começo, meio e fim. Como eu falei, não tem fim. São ações que você vai ter que praticar sempre. Esse é o grande segredo de você fazer com que o seu sistema de gestão da qualidade ele aconteça de verdade. E não só naquele mundo do faz de conta, das papeladas, só para passar numa auditoria ou só para inglês ver, né?
Para você fazer isso acontecer de verdade, você tem que desenvolver ações. E aí fica, então, a minha dica para você colocar, tentar melhorar um pouquinho aí o seu sistema de gestão de segurança de alimentos. E eu aproveito também para te fazer um convite, se você quer avançar neste assunto, eu te convido para conhecer, para fazer a sua inscrição no nosso curso, a Tríade BPF. Lá nesse curso de boas práticas de fabricação, além de tudo isso aqui que eu já falei sobre cultura, tem muito mais sobre cultura e todos os aspectos das boas práticas de fabricação, né? Os aspectos que envolvem ações rotineiras e os aspectos que envolvem assuntos de gestão, que são aquele investimento que você não consegue fazer com que o seu chefe, né, aprove. Nessas 3 dimensões, por isso é a tríade, gestão, cultura e rotina. Dentro dessas 3 dimensões eu trabalho muitos assuntos de uma forma bem profunda para que você consiga realmente colocar na prática e sair do mundo de faz de conta, tá? Então eu convido você para conhecer, logo no final aqui dessa página tem um botãozinho aí para você clicar e se inscrever aí no nosso curso, a Tríade BPF. Um grande abraço para você!